Na casa a que o retirante chega, estão cantando excelências para um defunto, enquanto um homem do lado de fora vai parodiando as palavras dos cantadores. É impossível entender esta parte do Morte e Vida Severina sem entender exatamente o que é uma excelência. Se você for a um bom dicionário, por exemplo, o AIS, o melhor dicionário da língua portuguesa, você vai encontrar lá excelência como uma qualidade suprema, etc., né? E na entrada 3 você vai encontrar rubrica música, né? Então, especificamente para música, o que é? Uma cantiga própria de velório, cantada em uníssono e sem acompanhamento. Bom, isso é pouquíssimo, né? Isso é pouquíssimo para saber exatamente. Bom, é uma cantiga, todo mundo canta junto, sem acompanhamento. Isso pode ser tanta coisa, né? Pode ser canto gregoriano, por exemplo, né? Um canto gregoriano no velório. Se você vai na internet, você vai ter um trabalhão para encontrar qualquer coisa sobre excelência, né? Sobre excelências. Mas, se você for pesquisar na internet, em vez de excelência, você pesquisar a corruptela dessa palavra, que é incelença, então imagine uma pessoa do povo falando Vossa Excelência, né? Aí vai abrir um mundo de riqueza cultural popular, que é uma coisa incrível, né? E aí sim a gente vai aprender muitas coisas. Eu já vou, antes que eu esqueça, eu vou deixar um vídeo, se eu esquecer de colocar na descrição, coloca no YouTube, Cantares d'Alma, né, com um D apóstrofo, Cantares d'Alma, uma lavadeira, uma beija-flor. Aí você vai ter esse fantástico ambiente das excelências, né? Se você já assistiu, por exemplo, A Pedra do Reino, fica a minha segunda dica aqui para você. A Pedra do Reino é uma minissérie que a Globo lançou. Geralmente a Globo lança muita porcaria, mas às vezes nas minisséries a Globo acerta, né? A Pedra do Reino é uma, Capitu é outra, Hoje é Dia de Maria é outra. Se você tiver acesso a essas séries, todas do mesmo diretor, assista, vale muito a pena. Bom, então se você assistiu A Pedra do Reino, você vai lembrar essas cenas quase que meio que macabras, né? Você tem aqui essas várias mulheres cantando juntas no sertão. Bom, o próprio arrastar da voz delas, né, forma uma cena macabra, né? É claro que não sei se macabro seria o melhor, porque pense, a tocata e fuga em D menor de Bach, ela é usada em filme de terror, sabe aquela tanana, tanana, e Bach não tinha nada disso em mente quando ele fez. Aquilo ali era para louvar a glória de Deus. Então é claro, a percepção de ser macabro ali pode ser uma percepção exterior, mas eu sempre imagino essa cena, né? Como acontece, tem uma cena no Fogo Morto do José Lins do Rego, que o mestre Amaro estava andando lá sozinho no descampado, de repente ele vê uma luz numa casa e começa a escutar essas cantigas. Então você está no meio do nada, no sertão, e de repente tem aquela casinha iluminada só em vela, um caixão morto ali no meio, caixão extremamente pobre, e todo mundo cantando, e as pessoas passam a noite inteira cantando, ok? Sei lá, para mim dá um certo arrepio, né? Nós não estamos falando de um ritual oficial da Igreja Católica, em excelência. Nós estamos falando de algo ali na área das benzedeiras, das simpatias, nessa área, assim, né? Simpatia talvez um pouquinho mais para como é que se diz? Para as crendices, né? Então mais ou menos nessa área. Entre ladainha, que é uma repetição, né, que nós temos as ladainhas da igreja, e, né, sei lá, esse misticismo, isso sei lá, né? Bom, excelência também pode ser chamada de cantigas de guarda, cantigas de sentinela e benditos de defunto. Se não me engano, no próprio Morte e Vida Severina vai aparecer benditos de defunto, né? Qual que é a estrofe da excelência? Primeiro de tudo, a excelência ela é muito simples, né?
É só realmente para você estar cantando, quase que uma meditação, mais ou menos quando a pessoa reza o rosário, né? Por que que você, o terço, né? Ou o rosário inteiro. Por que que você reza o terço, né? Você não vai prestar atenção em cada uma das 50 Ave Marias que você vai rezar ali, né? Mas é um momento que você está concentrando o seu espírito e deixando o seu corpo falar aquilo ali, né? Entre outras coisas, claro, eu não sou teólogo, nada disso para explicar, mas do jeito que eu vejo, né? Bom, então eu trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, nesse vídeo mesmo que eu recomendei para você, elas cantam o seguinte: uma lavadeira e um beija-flor lavando os paninhos do Nosso Senhor. Quanto mais lavava, mais sangue corria, a Mãe de Deus chorava e os judeus sorria. É claro que fica mais legal se a gente tirar esses R's, né? Uma lavadeira e um beija-flor lavando os paninhos de Nosso Senhor. Quanto mais lavava, mais sangue corria, Mãe de Deus chorava, o judeu sorria. E aí como que continua? Duas lavadeiras e um beija-flor lavando os paninhos de Nosso Senhor. Quanto mais lavava, mais sangue corria, Mãe de Deus chorava e o judeu sorria. Três lavadeiras e um beija-flor lavando os paninhos de Nosso Senhor. Quanto mais lavava, mais sangue corria, Mãe de Deus chorava, o judeu sorria. 4 lavadeiras e um beija-flor lavando os paninhos de Nosso Senhor. Quanto mais lavava, mais sangue corria, Mãe de Deus chorava, o judeu sorria. 5 lavadeiras e um beija-flor lavando os paninhos de Nosso Senhor. Quanto mais lavava, mais sangue corria, Mãe de Deus chorava e o judeu sorria. 6, 7, 8, 9, 10, 11 até o 12, ok? Que é o número dos apóstolos. Se você não é daquelas pessoas apressadas que já pulou o vídeo, meu Deus, esse cara vai ficar falando um monte de lavadeiras aí, fica um outro conselho para você. Tenta assistir esse vídeo que eu indiquei em seus 9 minutos, se eu não me engano, aproximadamente. Isso, quase 10 minutos. Por quê? Porque hoje em dia nós temos isso. Não, já entendi a moral da coisa. Já entendi a moral da coisa. Eles vão cantar uma lavadeira, 2 lavadeiras, pronto, já entendi, bola pra frente, babá, né? Estilo de quem tá passando vídeo em rede social. Não é isso. É você se impregnar desse ambiente. Então, olha que experiência legal. Coloca a tela grande. Não tem mais nada para você olhar em volta e presta atenção naquilo. É a nossa chance. O ideal seria a gente conseguir ir lá pro sertão e viver um velório. Isso seria interessantíssimo. Ou você ir lá pro sertão e ficar uma noite inteira ouvindo essas excelências. Isso ia impregnar no seu espírito de tal forma que a sua imaginação seria muito enriquecida, né? Infelizmente a gente não consegue fazer isso. A propósito, até hoje pessoas fazem excelências, tem grupos de excelências e tudo mais. Então a nossa maior chance é ter um vídeo, por exemplo, aqui, né? Sem explicar, sem ficar sociologicamente, porque isso daí representa... Não, a experiência de um velório com excelências é uma coisa muito interessante, né? E aí, por exemplo, eu anotei uma outra excelência aqui. Uma excelência entrou no paraíso, uma excelência entrou no paraíso. Adeus, irmãos, até o dia do juízo. Adeus, irmãos, até o dia do juízo. 2 excelência entrou no paraíso. Adeus, irmãos, até o dia do juízo. 3, 4, 5, até 12. Okay? Uma coisa muitíssimo interessante. Bom, eu quero que você tenha isso em mente, porque algumas partes desta parte do Morte e Vida Severina estão em itálico. Essa é a excelência acontecendo no fundo, né? E alguém vai começar a falar, mas você tem que imaginar a excelência sem parar. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então ele vai fazer uma certa paródia em cima da excelência, o que também poderia acontecer na vida real, né? Alguém faz algumas paródias de vez em quando ali no funeral para alegrar um pouco a família do morto. Então, no próximo vídeo, vamos mergulhar neste capítulo.